Oi, gente! Bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, eu pensei num tema que eu acho que eu nunca vi por aqui, se alguém já viu, enfim, me perdoem, eu nunca ouvi muito falar sobre isso, também não é o estilo de canal que eu acompanho, se alguém fica falando sobre crianças e escola aqui na Itália. E eu tava fazendo uma reflexão ontem mesmo sobre esse assunto e eu resolvi compartilhar com vocês, que é porque aqui a criminalidade é bem menor do que no Brasil. E aí eu vou compartilhar os meus pensamentos com vocês. Só que antes de iniciar esse vídeo, se você tá me assistindo, é a primeira vez, se inscreve aqui no canal, assim vocês me ajudam a crescer. Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo, teoricamente o YouTube deveria avisar vocês. Muitas pessoas, né, lá no Instagram já me falaram que não estão recebendo notificação. Eu não sei porquê, então ativa o sininho e curte o vídeo, gente, porque vai ser bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E assim vocês não esquecem de curtir ele lá no final, tá bom? Então é isso, vamos para o vídeo. Então, gente, eu de um tempo pra cá comecei a me aproximar desse universo de escolas, crianças e blá 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 aqui na Itália. E o que eu reparei é uma coisa uma diferença muito grande entre a educação no Brasil e aqui na Itália. E não fala educação em si na escola, de quanto você aprende, de como que é o ensino, não. Eu tô falando de uma coisa no geral e como isso pode influenciar a gente lá na frente e como vai influenciar nós como seres humanos, né, na nossa vida e no nosso país, porque no fim tudo que a gente faz vai refletir não só na gente, mas na comunidade, na equipe, como um geral. E o que eu reparei é que aqui certas coisas, por um motivo ou outro, e enfim, é muito melhor em relação aí na questão que eles se preocupam mais em quem tem condição, obviamente, realmente educar aquelas crianças que estão ali, as crianças que estão aqui nesse país. E como que é isso? Eles têm um controle muito maior. Por exemplo, é obrigatório a criança ir, a pessoa, né, ir à escola até os 18 anos, é obrigatório. Tipo, o Fran sempre me conta que se um tempo ele não fosse, se ele ficasse um tempo assim, sem ir pra escola, sem justificativo, o povo ia lá na casa dele, entendeu? Ia lá com a polícia pra ver o que tá acontecendo, por que seu filho não tá indo, porque ele tem que ir pra escola. E aí no Brasil não, né, gente? A gente falta. Aqui quando a criança falta, ela tem que dar explicação se ela faltou porque ela tava doente, ou porque aconteceu um imprevisto, e enfim, tem que ter uma explicação o porquê que ela vai faltar. E também a questão do controle de como que ela vai e como que ela volta. As crianças não podem, isso aí eu já acho um pouco mais relativo, porque a gente, né, aí no Brasil a gente se vira desde muito cedo, mas também por uma questão de o país é enorme e tem umas regras aqui sobre você estudar perto da onde você mora, que a maioria das vezes as crianças podem ir até a pé. Então, aí no Brasil não, né? Aí no Brasil, por questões de, tipo, às vezes a mãe e o pai trabalham fora. Às vezes a criança nem pai e mãe tem que ficar com a avó, com alguém que toma conta. Então, assim, a gente começa a se virar desde muito cedo. E aqui não existe que a criança pode ir e voltar sozinha da escola, tem uma idade mínima. E depois, tudo isso é controlado. Tipo, não é que um dia eu vou pegar a sua mãe da criança e no outro dia a tia dela vai pegar. Se não tiver um aviso, a criança não vai sair da escola, entendeu? E na hora da saída, não é aquela coisa assim, bate sinal, todo mundo vai embora e pronto. Não, as professoras vão na frente da escola com todas as crianças e vai vendo cada uma com quem que a criança vai embora. Então, assim, a criancinha fica lá na fila e ela fala, aí a fulana fala, Maria, ela, minha avó tá ali. Aí, se a avó é autorizada, ela vai embora, entendeu? Isso são coisas que são feitas, comunicações no início do ano, por exemplo, se amanhã eu for pegar a criança, vai estar escrito na agenda dela. Hoje, a fulaninha vai sair com a Rafaela e vai estar o meu documento lá, porque se alguma coisa acontecer, tem tudo por escrito, todo o controle ali. Voltando à questão da educação e da criminalidade, né? Ultimamente se fala muito sobre meritocracia, sobre bandido vai, bandido morto, eu vejo que tem uma distância muito grande quando as pessoas vão falar assim, quem nunca passou necessidade, né, de pensar muito numa bolha, tipo, tomar
a sua experiência de vida como se fosse um todo, como se todo brasileiro tivesse aquela experiência e aquela força de vontade e aquelas condições e possibilidades que você teve. Por exemplo, quando eu tava no ensino médio, eu estudava numa escola pública técnica, uma escola técnica pública. E eu morava perto dessa escola, tipo, eu tinha que pegar um ônibus e pronto, eu tava lá. Tinha gente que estudava lá, que para estar 7 horas na escola, eles tinham que acordar 4, 5 horas da manhã. Então, assim, eu posso comparar a minha vida com a vida dessas outras pessoas, que quando ia voltar, então, pra casa, tipo, às vezes, quando a gente depois começou a estudar na parte da tarde, a gente saía 6 horas da noite da escola. Tinha gente que quando acontecia alguma coisa, quando tinha trânsito, chegava 9 horas em casa. Então, assim, não tem como comparar a minha vida que eu tive com pessoas que moravam super longe da escola. Que aqui é uma coisa super rara de acontecer. Porque normalmente você é inscrito de acordo com aonde você mora, entendeu? Isso aí já é uma facilidade, porque você não vai ter toda essa dificuldade lá na frente, isso conta muito. E aí, o que acontece? É muito mais difícil você ter dificuldades ou pensar em abandonar aquilo por ter outras coisas pra fazer ou por ter que pensar em outras coisas. Depois tem a questão da organização. Aí no Brasil, eu pelo menos hoje em dia eu não sei como é, mas quando eu estudei, eu lembro que não tinha nenhum controle em relação ao material que eu levava, as cores, a canetinha, a lápis de cor, não tinha nada disso. Aqui, meus amores, aqui a criança tem um estojo que ela tem um estojo mesmo, tipo, com lápis, borracha, apontador, caneta, e os lápis de cor, né? Lápis de cores, não sei como é que é o plural mais. Enfim. E se você perder, é comunicado. Vai vir na agenda assim, ó. A fulaninha não achou a borracha dela. Favor procurar em casa. Tipo assim, não é que você vai comprar outra, a mãe vai ter um estoque assim de borracha em casa, não, meu amor. Se a criança perder, vai vir avisado. Isso eu tô falando também, pelo menos aqui no norte da Itália, tá, gente? Eu não sei no sul como é que é. Mas aqui é assim, vai vir avisado que a fulaninha perdeu a borracha. Outro dia, chegou um aviso pra essa menininha que eu conheço, assim, a fulaninha tá sem o caderno de ciências. Por favor, providencie o caderno porque tá sendo difícil, eu não tô podendo trabalhar com ela e ela também não tá conseguindo acompanhar as aulas. Então, assim, já começa uma questão, caderno amassado. A fulaninha está sendo pouco organizada e pouco cuidadosa com o caderno dela. Letra de garrancho. Fulaninha precisa repetir e fazer o caderno de caligrafia tot vezes, x vezes, porque a letra dela não está boa. Então, assim, gente, eu não me lembro. Tudo bem que eu era uma boa aluna e tal, blá, blá. Tô brincando, mas... Não, é verdade. Mas assim, eu não me lembro de meus amigos levarem, tipo, aviso e super aviso pra casa porque perderam borracha, porque perderam lápis de cor, porque o caderno tava com uma orelha. Tipo assim, aqui tem real. E aí, o que acontece? Tem a questão que as crianças não vão querer ficar levando esporro todo dia da mãe e a mãe também não vai querer ficar sendo chamada atenção por causa disso. Então, assim, a mãe, quando vê aquele anúncio, vai dar esporro na criança, vai falar, minha querida, eu tô comprando caderno pra você, eu tô comprando os materiais, tô ralando aqui todo dia e você tá de oba-oba na escola? Não. Se chegar mais algum aviso, não tem lista de Natal, não tem... Aí a mãe e o pai vão fazer, né, o que eles quiserem pra aquela menina ou menino, serem organizados e ela não receber mais bilhete da maestra, que é a professora aqui. Então, é uma coisa de... O mínimo aquela criança vai ter. Claro que tem os exemplos de crianças que não estão nem aí, sim. Claro que tem os exemplos de pai que não estão nem aí, sim, mas a cobrança tem. Então é sempre aquela coisa, é uma coisa de conjunto, é um trabalho em conjunto entre família e escola. E aí, esse vídeo vai ficar enorme, porque é um monte de coisa pra falar, mas não tem problema. Eu achei importante e interessante falar sobre esse assunto. Espero que vocês vejam até o final. Por quê? E aí essa é uma outra coisa que é também diferente aí no Brasil. Porque muitas pessoas, a estrutura de família no Brasil é muito diferente, né? Aqui, eles têm
uma ideia, né, e hábitos diferentes também. Aqui tem a questão da família também, que ainda é muito forte. E aí no Brasil tem muito essa questão do abandono paterno, tem muita questão de que as pessoas trabalham muito longe, tem muita desigualdade social. Então tudo isso influencia em você não ter um equilíbrio entre como que essa criança vai crescer. Não tem como você dar um acompanhamento direto, não tem como os pais darem um acompanhamento direto porque eles estão trabalhando, porque eles vão chegar em casa quando terminar de trabalhar 3 horas depois. E aqui não, a maioria das pessoas, tipo assim, é raro, você conta nos dedos as pessoas que trabalham 1 hora de casa, entendeu? Porque é qualidade de vida e eles, tipo assim, não entra na cabeça deles, eles falam, eu não vou trabalhar a 1 hora de casa, porque eu vou perder 2 horas do meu dia no trânsito. E tipo assim, eles preferem até ganhar um pouco menos, se a diferença for pouca, eles preferem ganhar menos do que ir trabalhar longe, entendeu? E aí a gente não tem muito essa opção, não tem muito esse conceito ainda. Então isso também influencia muito, porque o pai e a mãe vão estar ali cobrando o trabalho de casa. E aí a fulana tá sem vontade, vai fazer todo aquele garrancho assim. Aí a mãe e o pai vão falar assim, minha querida, não, você não recebeu o bilhete da escola que tu tá com garrancho horrível, então você vai fazer isso direito. Agora, se a criança tem que fazer sozinha, ela mesma tem que se cobrar, tem que ter aquele senso de responsabilidade, claro que é o certo. Só que é muito mais difícil se você não tiver alguém ali te cobrando, te dando um direcionamento. Então, isso é uma outra coisa. Depois tem a questão, e aí o que eu tava falando era, por isso que é um trabalho em conjunto e aí é um pouco mais difícil de ser aplicado, porque tem muitas pessoas que não têm o pai e a mãe ali presente, né? Ou a mãe, o pai, a família, né, em si ali presente com ela, acompanhando pra dar esse suporte pra criança depois que ela sai da escola. E isso influencia muito, gente. Parece que não, quer dizer, parece não, parece sim, né? Influencia muito, saibam disso. Depois tem a questão das atividades. Atividades, disciplina, esporte, música, canto, as aulas depois da escola, né? E aí, o que isso tem que ter a ver com a criminalidade? Gente, tem aquele ditado assim, cabeça vazia, oficina do sete pele, não é? Então, eu acredito muito nesse ditado. Todo mundo acha que quem já ficou aí sem fazer nada sabe que é verdade. Você tá em casa, você não quer fazer nada, você vai fazer o quê? Você não vai, nem que você vai muito produzir e agradar a Deus, né? Você vai ficar lá, eu sou exemplo disso, eu fico aqui no telefone. Se eu não tiver uma disciplina, uma coisa anotada com todas as coisas que eu tenho que fazer naquele dia, cara, eu vou ficar entregue ao Instagram, Facebook, YouTube, vendo o quê? Coisas que não vão me agregar em nada, que a maioria das vezes eu fico olhando isso mesmo. Então, assim, se a criança vai pra escola, aqui tem alguns horários diferentes, a maioria faz, porque quem tem pai e mãe que trabalha, faz de 8 até as 4 da tarde. Ou seja, a criança fica ali 8 horas, é um dia de trabalho na escola. Ela faz tudo ali. Ela chega em casa, quando dá 4 horas que ela vai pra casa, não é que ela vai pra casa. Às vezes ela vai pra casa, pega as coisas do patins, da aula de patins, e vai pro patins. E aí ali ela fica mais 1 hora e meia. Isso aí já deu o quê? Vamos botar que ela saiu 5 horas, ela sai 4, 5 horas ela tem aula de patins, vai acabar a aula 6 horas, ela vai chegar em casa 6h30, 6h20. Essa criança, ela vai estar morta, mortíssima. Porque se bobear, quando ela chegar, ela ainda vai ter que fazer o trabalho de casa pro dia seguinte. Ou seja, ela vai fazer o trabalho de casa, vai tomar banho, vai comer e vai dormir. Ela não vai ter tempo pra ficar pensando, pra ficar brincando com os amiguinhos na rua, vamos dizer assim, a não ser que seja sexta, sábado e domingo. Aí sim. Mas também é uma coisa mais controlada, porque os teus pais estão ali, tipo, tô falando de criança, né? Adolescente não, sai, não sei, sozinho, blá. Mas a criança, ela não vai ter tempo e ela não vai nem poder sair. Então, assim, quando ela sair, ela vai sair, sexta, sábado e domingo, quando tiver alguma festa de um coleguinha, um almoço na casa de alguém, vai ficar com os familiares. Então, assim, essa criança não vai ter tempo pra pensar em entrar no tráfico de drogas, em roubar alguma coisa. A criança vai estar morta, gente. Ela vai estar morta, ela só vai querer comer e dormir e tomar banho. Que nem o banho. Ai, gente, eu não resisto fazer essa piadinha. Mas é que aqui, às vezes, realmente, ainda mais no frio, as crianças não tomam banho todo dia. Entendeu? É só um bidê lá básico e pronto. Então, assim, ela vai querer e vai dormir. Ela vai comer, vai dormir. Vai comer e vai dormir. Isso até chegar na sexta-feira, onde essa criança vai estar mortíssima, mas ela vai brincar, porque, né, sexta é sexta pra todo mundo é filho de Deus. E pronto, ela vai sair.
E isso aí no Brasil também é bem diferente, porque se essa criança não tem uma supervisão de um adulto pra direcionar ela que ela tem que fazer os trabalhos de casa. Se na escola, aí tem aquelas crianças que são esforçadas, que querem. Aí tu vai pra escola, tem o quê? No Rio o que mais acontece? Você vai pra escola, tem um tiroteio. Aí você vai as crianças tudo lá, ó. O que mais tem, gente? Pesquisa aí. Escola pública no Rio de Janeiro. O que mais tem? São essas crianças jogadas no chão porque tem tiroteio. Entendeu? Aí, às vezes, você não pode ir porque tá tendo alguma coisa, tá tendo operação na favela, ainda mais daí com esse, né? Esse cara aí que tá aí no governo do Rio também. Toda hora, e ele fala, comemora a morte, quer fazer operação na favela, porque fala que favela, a maioria tem que morrer mesmo, tem que tacar bomba. É difícil, minha gente, é difícil você ser são, né? São de mente, de cabeça, e se manter ali no foco. É por isso que esse discurso de meritocracia, de eu também fui pobre e venci, você não pode tirar a sua experiência como um todo, entendeu? Porque é muito difícil. Se coloca no lugar dessas pessoas, ou então essas crianças aí, às vezes no Nordeste, ou enfim, né? Mas falo de lá no Nordeste porque tem muitas, é maior a probabilidade das crianças não terem o transporte adequado para ir. E aí, quantas histórias vocês já ouviram que a criança tinha que andar não sei quantos quilômetros pra ir pra escola? Isso é força de vontade, essa criança tem que ser premiada, entendeu? Mas não quer dizer que uma vai falar a história de um todo. Tem gente que não tem nem comida. Como que essa criança vai ter força pra andar quilômetros? Isso, assim, é uma outra coisa que eu vi também, que a gente tem que parar de ficar pensando assim, colocando isso como se fosse, assim, verdade absoluta, como se fosse uma coisa boa. Isso não é não. A criança faz porque ela é esforçada e porque ela quis e porque ela não tem outra alternativa. Mas isso é desumano, entendeu? O certo seria o quê? Ter transporte. O certo seria o Estado estar lá para garantir que a criança pudesse ir para a escola e que ela pudesse ter condição de estudar quando ela tá lá dentro. Só que isso não acontece. No Rio de Janeiro você vai, aí às vezes é a escola toda quebrada, é o governo que não passa verba, é professor que é mal pago. Então, assim, é toda uma série de dificuldades que é complicado. E aí acontece, fora a desigualdade social, acontece esse abandono das crianças, a criança não tem vontade de ir, esse não controle por parte de pessoas maiores da família. Acontece o que acontece, as crianças às vezes têm tempo para a oficina do Sete Pele, para pensar, para ir pro tráfico, às vezes eles estão precisando de dinheiro e falam, mas o que você vai estudar? Te dou R$1.000 aqui, ó, você leva alguma coisa pra mim, entendeu? Você entra pro tráfico e às vezes... Não tô fazendo apologia nem nada, mas às vezes aquele bandido ali da comunidade vai te dar mais coisa do que o Estado, entendeu? Não tô justificando, não tô falando que é uma coisa legal, mas é a realidade de muita gente. Então, isso também é uma outra coisa que influencia muito. Essa criança ter a possibilidade de fazer atividades e de manter a mente ocupada. Isso vai fazer o quê? Quantas vezes a gente escuta também aí, né, voltando de novo ao assunto do Rio, que a questão do funk, que agora é uma coisa que se difundiu pelo Brasil inteiro, mas muita gente fala, né, se você pegar as entrevistas desses MCs, desses DJs, falam, o funk me salvou. Salvou por quê? Porque ele com aquilo ali, ele tá ocupando a cabeça dele, ele tá fazendo um trabalho, ele tá ganhando dinheiro digno e não tá ali sem fazer nada, entendeu? Sem ter oportunidade. O funk é oportunidade pra muita gente, foi pra muita gente. Quanta gente cresceu, quanta gente não construiu família através disso. E tô dando exemplo do funk porque, né, o ritmo pobre que nasceu nas favelas e tal, blá blá blá. E o esporte é uma outra coisa. Quantas pessoas aí vocês não viram que venceram na vida através de esporte? Mas por quê? Porque tiveram oportunidades ou que talvez deu aquela sorte de estar na hora certa, no momento certo e, obviamente, com talento e disciplina, teve alguém que foi patrocinar, teve alguém que foi investir, teve alguém que acreditou naquela pessoa. E aqui, aí as pessoas não têm muito essa oportunidade, não é muito valorizado. Aqui as crianças têm a possibilidade também, todo ano, elas tentam assim, eu vou tentar isso daqui. Aí se não quiser, aí no ano seguinte o pai muda. Entendeu? Aí ele vai falar, não, minha filha tá fazendo patins, mas ela não gostou, no que ela vai fazer balé. Até essa criança encontrar, não quer fazer balé, vai fazer tênis. Não quer fazer tênis, vai fazer futebol, vai fazer handball, vai fazer música, vai fazer pintura, vai tocar piano forte. Tem um monte de gente aqui que sabe fazer música. Gente, música eu nunca nem tive na escola. Eu estudava em escola particular. E aqui as crianças tudo sabem tocar, piano forte, flauta, gaita, violão, sabe? Crianças. A criança que eu conheço tem 8 anos e ela sabe tocar piano.
Eu tenho 27, eu nunca... Tipo assim, só sei ouvir... Como é que é a música do balão cai, balão cai, que eu não sei nem tocar. Eu só vou ficar lá apertando assim. Tá. Aqui as crianças sabem. Isso é o quê? É oportunidade para um amanhã, é uma possibilidade a mais de você saber o que você quer fazer da vida, do que você tem o dom, do que você é bom, entendeu? Que infelizmente aí no Brasil é raro. A não ser que você tenha muito din-din, né? E uma família por trás que acredite, que te incentive, é difícil. Que às vezes a criança quer brincar, a criança quer jogar, mas aí você vai, aí a praça é toda escaralhada, não tem o gol, só tem a trave. A criança vai jogar a bola e o mato é desse tamanho, que é maior do que a criança entra ali, é maior do que ela, não vê mais ninguém. Então assim, é difícil, minha gente, é difícil. E aqui tem essa ideia mesmo de que a criança tem que estar ocupada, Eles não gostam da criança ficar o tempo todo na frente da televisão, o tempo todo com o celular na mão. Eles gostam que você faça mesmo atividade com as crianças, que você vá brincar com elas, quando tá calor, que você brinque ao ar livre, sabe? É totalmente diferente o conceito. Depois tem uma coisa engraçada que é a pressão social daqui. Quando dá o horário da saída, todas as mães e os pais e avós e babysitters e afim estão lá na porta da escola. E ai de você, meu amor, se você atrasar. Tipo assim, não por causa da direção da escola e nem das professoras, não. Por causa da criança. Se você atrasar 2 minutos, a criança vai falar assim, por que você demorou? Eu fiquei aqui te esperando. E tipo assim, é real, entendeu? Porque todo mundo tá lá antes da hora da saída. Então, também tem isso, a questão da preocupação, de você estar ligado, da própria criança não aturar, entendeu? Atraso, claro que isso também é cultural, né? Que é essa questão do atraso. Mas também tem essa questão da coisa da pressão social. Ninguém vai querer ser julgado como, tipo assim, aquela mãe ali chega sempre atrasada, aquele pai ali não tá nem aí. Nossa, a criança sempre fica esperando, coitada. Por mais que seja 2 minutos, gente, acreditem. Aqui, repito, pelo menos aqui onde eu vi nas escolas do norte. Tipo, acontece real. Nem que seja 2 minutos já é considerado atraso para as crianças, entendeu? E aí também tem uma outra coisa que é bom, que influencia, que é ter a nota de bom comportamento. Você ter um bom comportamento é fundamental, é julgado mesmo. Igual aí tem ciências, matemática, inglês, português, blá blá. Aqui, bom comportamento é uma matéria. E se você não tiver uma nota de bom comportamento, você pode ser bom em tudo, mas se você não tiver bom comportamento junto com outras matérias, você não passa de ano. E isso eu acho muito legal também, porque no Brasil é uma outra coisa que acontece. Claro que aqui acontece também, a falta de respeito com os professores e tal. Só que, sendo avaliado, isso vai ser muito menor. E aí, o que acontece? Aqui tem isso. Então, a criança não vai querer desrespeitar a professora e depois pegar um 5 e não passar de ano. Até porque a mãe depois e o pai vão cobrar essas crianças. Ela fala, queridinho, o que tá acontecendo que você não tá respeitando a professora? O que você fez que você recebeu 5 aqui de comportamento? A minha sobrinha mesmo, minha cunhada falou pra ela, você pode pegar até nota baixa, mas em comportamento eu não aceito menos de 9. Não existe que eu vai ter algum bilhete em casa chegando de desrespeito, de chamada de atenção, eu não quero. Então assim, e é assim. Tem gente que acha rígido, eu acho certo. Eu acho que se eu algum dia for mãe, eu não vou ser nada rígido e tal, blá blá. Só que nisso eu acho certo porque eu respeito e é como que você vai conviver junto com as outras pessoas, né? E é do início, gente, é desde pequeno que a gente vai ter a nossa construção, a nossa base de como que a gente vai ser lá no futuro. Então isso eu acho super importante, eu acho super justo ser sim uma matéria bom comportamento, tá? É uma outra coisa que aí no Brasil deveriam adotar. Depois tem uma outra coisa. Aqui eles têm também a educação no trânsito, que eu acho que é super legal também aqui, que aí também no Rio, né, no Brasil, enfim, é um pouco mais difícil, pelo menos no Rio. Então, minha filha, o povo lá é corajoso quem vai de bicicleta ali na Zona Norte e na Zona Sul, não, que tem, né, ciclovia e tal, blá blá. Agora, nos outros lugares é complicado, porque não tem, o povo buzinando atrás de você, ninguém te respeita, se bobear, eles te jogam pro alto pra não parar o carro. E aqui eles têm essa educação no trânsito desde pequenininho, então eles fazem, quem vai de bicicleta pra escola aprende
né, como andar de bicicleta, e eles botam o capacetinho e vão fazendo lá no pátio a educação no trânsito. E quem vai a pé, fica a pé e vai fazendo a pé também essa aula. Então eu acho super importante, super interessante isso, e acho que em todos os lugares tinham que ter, porque aqui não é em todo lugar que tem a ciclovia, mas eles, né, tem muita gente que anda de bicicleta e o povo respeita, né, que o espaço deles, vai devagar, olha, para quando eles têm que atravessar. Então eu acho isso bem legal também. E é isso, gente. Outra coisa é dever de casa. Eu não me lembro de ter tido muito dever de casa quando eu estudava, quando eu ia pra escola. E aqui eles têm dever de casa toda semana, das matérias. E ano passado, essa menininha, ela tinha o dever de casa, era quinta e sexta. Agora, depois, conforme o tempo vai passando e você vai crescendo, e você vai tendo mais essa questão da responsabilidade, em vez de ser só 2 dias na semana, a criança vai começar a abrir a agenda todos os dias e controlar se ela vai ter ou não dever de casa daquilo que ela aprendeu naquele dia. Então, assim, mais uma vez, essa criança vai estar ocupada por pelo menos mais 1 hora, meia horinha que seja, quando ela chegar em casa depois da escola, porque ela vai ter dever de casa pra fazer. Que aí no Brasil também, eu não sei hoje em dia, repito, mas eu não tenho lembranças de ter tido essa quantidade toda de dever de casa que eu vejo que as crianças têm. A minha sobrinha, então, ano passado, ela tinha dever de casa todo dia, matérias que ela tinha aprendido. Então, assim, isso também é uma coisa boa. Às vezes a criança vai ficar cansada, mas ela tem uma disciplina e vai aprender a se organizar, a ter o tempo dela de quanto que ela vai fazer aquele dever de casa, se logo depois que ela chegar, se depois da janta, se depois do almoço. Para ela se organizar e ter a responsabilidade de chegar com o dever de casa feito na escola. Que também, se toda vez essa criança chegar lá na escola, não existe, tipo, que às vezes tinha, né, lá no Brasil acontecia comigo. Ai, não fiz aí, conta a história, o cachorro comeu. Ai, sei lá, não deu tempo de eu fazer. Aí você conta a história e a professora deixa, tá bom, então traz amanhã pra não levar 0. Aqui, 0. E se ficar acontecendo sempre, vai ter bilhetinho na agenda e sua mãe tem que assinar o seu pai, entendeu? Mais uma vez, questão da disciplina, da organização e da cobrança, né? E depois tem também a questão do dever de casa até nas férias. Quando a criança tá de férias, isso eu concordo muito, mas assim, talvez tenha sentido, porque o que eles falam é que se a criança ficar 2 meses, 3 meses sem fazer nada, ela vai esquecer das coisas e vai chegar na escola que não vai se lembrar mais de nada, né? Quantas vezes já aconteceu isso com a gente? E aí, o que eles fazem? Tem o livro de trabalho de casa para as férias. Ou seja, essa criança nas férias, ela não é que vai estar super livre, e aí você fala assim, ai, vamos fazer tudo num dia, na primeira semana de férias vamos fazer tudo. As próprias professoras não indicam isso, porque falam, não, porque senão quando ela tiver pra voltar, não vai ter adiantado nada, ela vai ter esquecido de qualquer jeito. Então elas mesmas falam, ou pra você distribuir esses trabalhos durante todas as férias, ou pra quando estiver chegando mais perto de voltar à escola, as crianças fazerem. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, eu não sei, eu tô ainda pensando aqui, tem um sentido, né, de não voltar pra escola sem saber nada, sem se lembrar de nada, mas ao mesmo tempo eu fico assim, gente, é férias, né, deixa as crianças um pouco livres e tal. Mas se você pensar que os pais não vão ter 3 meses de férias, tem um sentido sempre da questão da criança estar com a cabeça ocupada, tá? E é isso, gente. Depois tem essas questões que eu falei, tem a questão de... E o que eu acho mais importante é isso, é entender que a sua vida não vai ter, né? E as suas experiências não vão ser iguais à do próximo. E que é um trabalho em conjunto da família com a escola, né? Não tem que ser um melhor que o outro. Vocês têm que entender que a gente tem que trabalhar igual ali, no mesmo nível, que todo mundo tá querendo o crescimento daquela criança que vai se tornar, né, um cidadão, que já é um cidadão, mas que no futuro ela vai votar, ela vai ter interesse naquela sociedade, e tudo isso influencia num todo, não influencia só na gente, só na criança, só na nossa casa. E eu acho isso muito legal. Aqui tem um senso, que aqui eles chamam senso cívico, né, um senso civil muito forte. E isso eu acho também muito interessante, porque é como se um policiasse o outro. Às vezes é um pouco chato, mas se você pensar num todo, é uma coisa legal. Porque se você jogar lixo na rua, a criança vai falar, ai, por que você tá jogando lixo na rua? São todas essas coisas que tem que começar lá desde o princípio, né? Uma coisa um pouco redundante, mas desde quando essa criança é pequenininha, pra ela não se tornar um adulto que joga lixo no chão, entendeu? Então,
É isso. E aí, essa criança sendo ocupada o tempo todo, ela vai ter tempo pra ir pro tráfico, pra pensar em fazer besteira, pensar em roubar, pensar em assaltar e é isso. Espero que vocês tenham entendido. Me falem se vocês concordam ou não. E, gente, lembrando que a educação é a salvação de tudo, de todos. É o caminho para todo progresso. Todos os países que você olhar, não é arma, não é apologia, né? A proibição de drogas, é a educação. Se tiver educação, todo mundo vai saber raciocinar, a gente vai se questionar, a gente vai conversar e vai chegar num caminho que é um melhor para um todo. Então, pensem nisso, deem sempre valor à educação, cobrem seus filhos, sejam duros com eles, pelo menos nessa parte. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, mas vocês vão ver que no futuro vai ser uma coisa muito boa pra vocês, muito gratificante, que vocês vão ver o resultado, tá bom? É isso, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e me contem, se vocês forem do sul ou do centro da Itália, como que funciona a escola aí também, que eu quero saber, tá bom? Beijo, tchau, tchau!